estraga ou não estraga? Então, o que acontece? Eu queria falar justamente sobre isso. O problema do etanol é que a gente tem que falar sobre motores que são com injeção direta ou não, né? Ok. Naquela época que a gente começou a falar do EP6 para fazer injeção direta, era muita novidade ainda. Eu tô falando aí, sei lá, 2012, talvez, eu não lembro. Era muita novidade você ter um motor de injeção direta sendo tropicalizado para etanol. Então, a gente tinha problemas ainda com os bicos injetores. Então, naquela ocasião, a gente começou a falar sobre isso e aí foi um bafafá, né? Então, eu acho, eu não sei se eu estou certo ou não, mas acho que na época quem tinha desenvolvido isso era só a Bosch, né? E estava aplicado nas BMs, que eram flex, quem foram os pioneiros dos carros flex, né? E aí os caras começaram a olhar. Até porque o THP é uma joint venture, né? Ele é um motor que foi feito em parceria com a BMW e foi aplicado em vários carros, né? Mini Cooper, Série 1, e aí os carros da PSA. Então o pessoal ficou ali de olho, né? Então realmente ali, inclusive tinha aquelas indicações de rodar em etanol, mas sempre depois rodar um tanque de gasolina para dar uma limpada e tal. Então, você tinha uns problemas lá em relação ao funcionamento do bico. Já motores que eram naturalmente a gasolina aspirados e depois viravam injetados, eram aspirados em injeção indireta. Indireta, isso lá em Port Fuel Injection, né? Tipo lá na... e eram gasolina e depois viravam etanol, aí são os mesmos problemas que eu encaro hoje, por exemplo, no meu motor lá do Fórmula, assim, né? Então, você tem uma formação, por exemplo, de goma, né, que a gente chama de goma. Então, aquela borra? Aquele gel? É o gel que se forma junto com o etanol e o óleo que tem ali de blow-by, etc e tal. Tinha motores que a gente fazia testes para provocar isso tudo no motor. Tipo assim, rodava com anel folgado? Cara, eles faziam lá os Paranauê lá para gerar mais coisa, entendeu? Entendi. E no final das contas, você gerava lá durante horas... E aí você pegava e você via aquela borra gerada. Então esse era um problema. Você não ia encontrar isso no motor com gasolina e você tinha um problema aqui. Mas aí você tinha questões tribológicas dos próprios pistões, o aumento da pressão. Então você tinha que pensar num pistão que conseguisse aguentar mais tempo e mais pressão, né, dentro da câmara de combustão. E fosse um balanço. A taxa de compressão, né, já não era mais a mesma da gasolina e não era o ideal para o etanol. Então você tinha que achar um meio termo ali, né, para os dois, assim. Então, essas coisas foram todas balanceadas. Acho que, assim, o Brasil é muito bom, né? Nessa área de biocombustíveis, assim, e a gente soube fazer isso muito bem, tropicalizando todos os carros que vieram de fora já, nativos, assim. Mas é aquilo, né, cara? Não é nativo etanol e não é nativo gasolina. Então, você tem uma coisa que é um meio termo para os dois, né? Foi mal. E aí, então, você tem que pensar no que vai acontecer. Curi, mas não me enrola, Curi. O que você quer saber? Você ser candidato a prefeito de São Paulo, Curi? Não, pelo amor de Deus. Não. Dá pepino ou no seu automóvel. Vamos lá, que agora ele vai se entregar. Agora não tem como escapar. Qual é o seu automóvel hoje? Hoje eu tenho um Virtus. Um Virtus, ok. TSI ou MSI? Eu tenho um 250 TSI. Ah, olha lá. Então tá. Injeção direta. No seu Virtus TSI, você abastece com álcool ou com gasolina? Eu abasteço com etanol. Aí, olha lá. Dedo. Olha lá. Se ele abastece com etanol, é porque não deve. Dá merda, mas não é tanta. Tá na garantia, amigo. Ah, olha lá que malandrinho. Tá na garantia. Não, é real. Eu abasteço no etanol, porque pra mim hoje é mais vantagem, né? Abastecer no etanol. E eu não tenho problema de rodar um tanque de gasolina para eventuais problemas que pudessem acontecer. E eu nem sei se aconteceriam nesse motor. Assim, esse é um motor que eu até conheço bem, assim, né? Já desmontei, brincando com alguns deles, assim e tal. Então eu conheço, tá? Mas enfim, eu acho que hoje o mercado já está mais maduro. Então eu não consigo julgar que vai dar problema. Eu não tenho mais ouvido reclamações e recorrências disso. Eu tô afastado da indústria, né? Eu converso com alguns amigos e tal, né? A gente tem um outro carro lá em casa também, né? A gente tem um T270, né? Um Jeep. Stellantis. E a gente abastece com etanol também. Eu quero ver se vai dar pau. Então, enfim, eu tô na fase do etanol fazem acho que uns 4, 5 meses, né? Minha esposa vai saber melhor assim. Mas até agora, so far so good, cara. Não tenho nenhum problema. Então, acho que as coisas foram acertadas, viu? Eu tô no meu polinho lá com 24 mil quilômetros só de etanol, desde o zero. Nunca botei gasolina naquele carro. A gente aprendeu a fazer, cara, assim, a gente ensinou muita gente a fazer carro com etanol, sabe, aqui no Brasil. Então, acho que a gente sabe resolver esse tipo de problema. Obviamente que seria uma novidade quando começaram a tropicalizar muito carro e com novidades de injeção direta e tal. Mas acho que a gente pode dizer que isso tá... Boa. Não, é porque eu escuto bastante isso, sabe? E os meus carros...
Alguns são gasolina, mas a maioria acaba virando etanol. Eu não sou muito fã, por exemplo, de converter etanol carros 2000 para baixo. Porque daí todo o sistema de alimentação não foi pensado para isso. Desde o tanque de combustível que reage, mangueira, os canos não tem anodização, bicromatização, nada assim. Então, tudo oxida demais assim, né, cara? E o motor em si, a gente não vê tanto problema ali, mas... Não. Mas os periféricos ali realmente sofrem um pouco. Então, tipo, o meu Subaru, que é mais antigo, é gasolina, o Eclipse é gasolina. Mas todos os carros mais modernos, acho que não. Né? Desde que virou flex, só os primeiros injeção direta mesmo que eram mais problemáticos. Né? Exato. Se o pessoal veio e reclama pra você falando assim, pô, eu tenho, sei lá, um Citroën C4 Lounge 2012, não existia nessa época, mas é 2015, era flex e eu tenho problema com os bicos. Ok, gente, a gente tá falando da época que justamente tudo tava se ajustando, né? Tudo era novidade, as BMs nessa época estavam virando flex e tal. Então, assim, se não houve algum swap de bico lá, ou alguma atualização, né, desse hardware, é provável que haja problema, né? Mas dos carros modernos eu ouço falar muito menos, assim, hoje em dia. A gente tem mais problema, infelizmente, com combustível adulterado no Brasil, né, do que com qualquer outra coisa, né? Então, jogar a culpa no efetivo combustível, o etanol é o problema, ou a gasolina é o problema, eu acho que a gente tem que analisar um pouquinho mais onde a gente está abastecendo, às vezes, né?